Olá, me chamo Bianca Dias, estudante de nutrição da Unic. Nessa entrevista, vamos abordar o seguinte tema: nutrição na cadeia de produção, na indústria e no comércio de alimentos. A gente vai bater um papo com a Amanda Araújo, que é especialista nesse tema. Primeiro, Amanda, eu gostaria de te conhecer um pouco melhor. Eu gostaria de saber o seu tempo de formação e a sua área de especialização. Eu sou Amanda Araújo, né, sou formada em nutrição pela Universidade Castelo Branco. Eu tô formada há 9 anos e atuo há 9 anos, na verdade até mais do que 9 anos, né, atuo já há 10 anos, porque no meu último ano de faculdade eu já trabalhava, eu já tinha terminado os estágios curriculares, então já estava já estagiando de forma extracurricular. E aí nessa minha passagem extracurricular, eu tive a oportunidade de estagiar na fábrica do Habib's, né, onde eles produzem os recheios. Então, no período que eu estava lá, eles estavam na fase de certificar, né, para ganhar os selos de inspeção municipal. Depois disso, eu fui para a área varejista, né, e aí eu iniciei na área varejista com a alimentação, em unidade de alimentação e nutrição interna. Depois disso, eu fui supervisionar os contratos das empresas terceirizadas que trabalhavam para a gente, também no fornecimento de alimentos. E ali a gente, além de gerenciar esses contratos, eu também gerenciava os contratos de calibração de termômetro, contrato de análise de amostra, né. A empresa que eu trabalhava tinham 40 filiais. E eles vendiam, por ser varejista, né, eles vendiam muitos alimentos prontos para consumo. Então a gente fazia semestralmente as análises microbiológicas por amostragem das pastas comercializadas, dos produtos, né, em geral, mas a gente selecionava os que tinham maior propensão de aparecer ali micro-organismo. Qual foi o maior desafio que você teve após você ter se formado nessa Hum, área? o maior desafio, assim que eu me formei, foi lidar com a sensação de: "Caramba, eu não sei nada", né. Exatamente, exatamente. E aí, você entrar no mercado de trabalho, você vê um monte de coisa acontecendo, é inevitável você não lidar com essa emoção de insegurança, né, e de que sabe muito pouco daquilo. A estratégia que eu usei para sobreviver ao mercado foi me aproximar mesmo dos profissionais que tinham mais experiência de conversar, né, com professores, com outros nutricionistas que trabalhavam desculpa, na mesma empresa que eu. E o que me enriqueceu muito, né, hoje, depois de 9 anos de formada, eu acho que o que me enriqueceu muito foi conhecer pessoas de outras áreas de formação, porque elas acabam trazendo uma outra linguagem para coisas que nós vemos, né. Então, por exemplo, ter trabalhado com engenheiros de alimentos, biólogos, médico veterinário, a área, por mais que todos eles trabalhassem com alimentos, assim como eu, cada formação deu foco em uma coisa específica, né. Então, pra gente se enriquecer profissionalmente, esse networking, né, que é uma palavra que a galera usa muito e fica muito confundida com relação a puxa-saquismo, a você ser amigo de todo mundo, a questão não é essa, a questão é mesmo você ter esse olhar multiprofissional para o alimento, assim como a gente explora muito isso em outras áreas, né, quando a gente vai falar lá de discutir caso clínico em hospital, você consegue imaginar uma sala com fisioterapeuta, com médico intensivista, com enfermeiro, com a nutrição, mas quando a gente olha para o alimento, a gente acha que ou tem que ficar é aquele duelo, né, ou essa vaga é do engenheiro de alimentos, do engenheiro químico, é do nutricionista, é do médico veterinário, não, quanto mais plural a área for, melhor para todos os profissionais que estão inseridos ali. Qual foi o motivo que te levou a escolher o curso de nutrição e escolher a especialização que você tem hoje? Primeiro de tudo,
Eu escolhi o curso de nutrição porque eu estava fugindo da química da farmácia. Boba eu, fui estudar química de alimentos. Eu fugi da química da farmácia e fugi da física da fisioterapia, né? Na época, a escola que eu estudava no último ano fazia o teste vocacional. Eu cursava um técnico de informática, então eu tinha certeza que eu não tinha aptidão para aquilo. Um técnico de informática com uma carga horária bem extensa em administração. E eu não me identificava com aquilo de jeito nenhum, mas ainda assim eu optei por fazer o teste vocacional. No teste vocacional saíram áreas de biomédicas, né? Então saiu fisioterapia, farmácia, nutrição e biologia. Eu não me enxergava na biologia. Fisioterapia era o curso da moda quando eu estava saindo do ensino médio, então eu não queria, eu sempre fui um pouco avessa a essa questão das coisas que estão muito na moda. E física também era uma coisa que eu não tinha afinidade, então já descartei de imediato a fisioterapia. Farmácia, eu fiquei com medo da química e corri. E como nutrição, eu não conhecia muitas pessoas que eram formadas na área, era uma ciência que eu não tinha muito conhecimento, fui dar um Google, e aí eu gostei, eu falei: "Cara, acho que é uma área interessante para eu entrar". Tenho muita oportunidade, né, de testar várias portas ali, porque se não der certo num lugar, eu vou em outro. Eu sempre gostei muito de praticar esporte, então, em primeiro momento, eu entrei na nutrição focada em nutrição esportiva, né. Tanto é que um dos motivos de eu ter escolhido a Castelo Branco para fazer o curso de nutrição era porque eles tinham a maior grade curricular de nutrição esportiva. E o curso de educação física lá é um curso muito forte também, então eu vi essa possibilidade. Ao longo da minha trajetória na universidade, eu fui percebendo que no universo do atleta, quem tem muito espaço é o preparador físico, né, são outras pessoas ali, é o colega que tem o shape maneiro, são essas pessoas que têm muito mais influência, até porque quem é atleta de ponta nem tem dinheiro para poder participar dos campeonatos, quanto mais pagar um nutricionista, né. Além disso, o mercado também para essa área é muito fechado, é mais o que indica e preferencialmente para o sexo masculino. E aí eu falei assim: "Bem, não vou fazer com a minha graduação a mesma coisa que eu fiz com o meu técnico, não vou engavetar, eu vou testar aí as possibilidades". E aí eu cheguei na área de controle de qualidade, que foi a primeira área que me abraçou, né. E aí eu gostei. Então nessa área de controle de qualidade, alimentação coletiva, a gente tem muito treinamento, né, a gente monta muita coisa e eu percebi nesse período a minha aptidão para o ensinar. E aí eu falei: é interessante, eu consigo motivar pessoas daqui, eu consigo ensinar o que eu sei. Toda vez que eu ensino o que eu sei, eu pesquiso mais, então eu estou sempre me atualizando, porque chegam muitas perguntas sobre isso. E aí, assim, eu me firmei aí durante 9 anos dentro da profissão. Você inclusive me perguntou no início e eu fiquei devendo te responder, sobre as áreas, né, das minhas especializações. E aí isso também é uma outra coisa muito interessante, principalmente para vocês que são estudantes que estão aí terminando, né, porque o primeiro sentimento que vocês vão ter é esse de não sei nada, o segundo sentimento é: "Caramba, eu preciso ter uma pós, eu preciso ter um curso de especialização, eu preciso ter blá-blá-blá". Cara, tu precisa ter, desde que você saiba qual é a direção que você está indo, né. Eu demorei mais ou menos uns 4 anos dentro da minha área de atuação para eu começar a fazer o meu primeiro curso de MBA. Porque eu trabalhava na área de controle de qualidade e clinicava aos finais de semana, para me manter atualizada e sempre que eu podia eu fazia link das coisas de clínica para minha área de atuação, né. Até porque quando a gente começa a estudar, a gente vê que as coisas elas não estão separadas da maneira como a gente pensa. Então eu demorei muito, eu ficava naquela: "Não vou fazer concurso para esqueci o nome, residência".
não sei se eu faço concurso para residência, não sei se eu faço uma especialização em controle de qualidade. Aí entra naquela história que eu não gosto de ter o que todo mundo tem, então, assim, pós de segurança de alimentos todo mundo tem, não vou por aqui. E aí eu fiquei 4 anos nessa jornada, e aí eu olhei e falei assim: "Bem, o que eu faço hoje é a cara de gestão". Então eu vou fazer uma MBA de gestão de unidade de alimentação e nutrição. Não é qualquer gestão, eu faço uma gestão aplicada em alguma coisa. Então eu comecei essa pós de gestão, né, coisas aconteceram na minha vida onde eu tive que abandonar essa pós de gestão. Em paralelo a isso, eu fui tentando o concurso de mestrado, eu tentei por 3 anos e abandonei o processo seletivo, porque eu tinha essa concepção na minha cabeça de se a MBA eu não conseguir dar conta, eu não vou conseguir dar conta de um mestrado público. E aí toda vez eu ia, começava, abandonava o processo no meio do caminho, no meio das etapas. E aí nesse ano que passou, eu falei: "Não, já chega, já tá na hora de eu levar isso à frente, né, não tô mais perdendo nada, e a gente vai envelhecendo, a gente vai tomando coragem para as coisas". Bom, Amanda, agora eu tenho umas perguntas aqui relacionadas à sua área de atuação. De acordo com a Resolução 600, o número de nutricionistas adequados para cumprir cada estágio em uma empresa de pequeno, médio ou grande porte é de um nutricionista. Eu gostaria de saber se você concorda com essa afirmação e qual a sua opinião sobre isso. Então, um profissional não dá conta, não vou dizer que não dá conta, tá, eu vou dizer que um profissional ele consegue dar conta, mas com pouca qualidade. Então quando a gente fala sobre dar conta, a gente precisa entender o que de fato aquela indústria, né, quer. Porque eu não sei se você acompanha aí os memes da internet, como é que você consegue acordar cedo, malhar, estudar, trabalhar, fazendo tudo mal feito? E basicamente, para um nutricionista ter uma carga horária expressiva, com um volume de processos muito grande, muitas vezes dentro de um ambiente que trabalha 24 horas. Para que isso funcione, dá? Dá, mas perde qualidade, entende? E infelizmente, já tecendo uma crítica ao nosso conselho, ele não é atuante. Recentemente eu procurei o nosso conselho para conversar sobre uma situação, para tentar pressionar o empregador com relação ao número de filiais versus o número de nutricionistas, né. E aí que eles disseram que a resolução não tem peso de lei, é só uma recomendação ao empregador, então que todas essas questões, elas precisam ser resolvidas de maneira cordial em conversa. Então, por exemplo, dentro da resolução você tem quantas horas cada segmento, dependendo de quantas refeições o nutricionista ele pode trabalhar, e a maior carga horária que a gente tem aí para o nutricionista são de 40 horas semanais, e isso em muitas empresas não é aplicável. E aí quando você chega lá para o seu conselho e fala: "E aí meu amigo, vai me ajudar?". "Ah, a gente não tem peso de lei, nós somos apenas uma resolução". Então você mostre a resolução, tente conversar com o seu empregador de maneira cordial, numa tentativa de fazê-lo entender que dentro desses padrões ele consegue mais qualidade, porque o profissional vai estar descansado, porque o profissional vai ter qualidade para tempo de pesquisa e tudo mais. Então, assim, Eu gostaria de saber se você já trabalhou em alguma empresa, né, de pequeno, médio ou grande porte e queria saber sua experiência em relação à demanda. em todas elas, basicamente, as coisas funcionam de maneira bem parecidas, né. O que vai diferenciar, por exemplo, uma empresa, perdão, de pequeno porte para uma empresa de grande porte, é que uma de grande porte provavelmente ela já está trabalhando aí com exportação de produtos, né, ela já tem já uma linha, estabelecida em mercado, então a imagem dessa marca vai fazer com que ela se preocupe em investir
no que precisa ser investido, como número de profissionais, certificação, programas, né, não deixar de ter rótulo, enfim, bons químicos para você fazer a higienização da cadeia de produção, vai investir em treinamento desse pessoal, inclusive de nós mesmos, sendo meio facilitador para que a gente esteja presente em congresso, para que saiba quais são as novidades de mercado. Então, o que vai fazer a diferença de uma empresa de pequeno porte para uma de grande porte, basicamente é isso, né. O quanto ele vai estar disposto a investir na área da qualidade. E essa disposição de investimento, ela não está relacionada a dinheiro, ela está relacionada a tamanho, a importância que os clientes têm para a marca, entendeu? Ao conceito, ao renome, ao país, às vezes, que aquela marca quer entrar. Porque vou te dar um exemplo, existe um selo chamado selo Halal, que é um selo, você já ouviu falar sobre ele? Não? Então, ele é um selo que é para países de cultura árabe, né, então, eu não me recordo exatamente se tem uma questão ali de sacrifício animal, enfim. Mas uma empresa, né, uma indústria de grande porte ou de médio porte, que quer ganhar esse selo para exportar para determinado país, ela vai investir nas adequações para ter esse selo. Diferentemente de você chegar no teu primeiro emprego numa empresa de médio porte, vou comparar de igual para igual, numa empresa de médio porte, que só tem interesse de vender regionalmente, e aí você falar assim: "Olha, eu achei muito bacana o selo halal, vamos implantar aqui as mudanças". "Não, não quero, não é meu público, não me interessa, não tenho dinheiro para isso". Entende? Então assim, não é uma questão de não ter, é qual é a importância daquele momento, é um selo que para ele não interessa. Amanda, eu gostaria de saber se atualmente você tem alguma troca com algum nutricionista que trabalha com você, como é a sua experiência, se é ruim ou não, se você gostaria de mudar alguma coisa. Hoje, nós somos 4 nutricionistas, né, e eu sou a responsável por elas 3 por uma questão de senioridade. E aí, por eu ter vivenciado muitas relações ruins com outras nutricionistas, o clima que eu busco trazer hoje para dentro da equipe é um clima de contribuição, onde não existe verdade absoluta, onde nem mesmo a minha senioridade vai ditar que a minha palavra vai ser a última, né. Tudo a gente precisa entrar em consenso. "Ah, vamos mudar um padrão de, sei lá, de método de análise. Vamos discutir aqui na mesa? O que que vocês acham? O que que vocês pesquisaram? Vamos colocar aqui na nossa pasta pública, que é um documento onde todo mundo tem acesso às legislações, e a gente marca um encontro para a gente discutir, ainda que virtualmente". Então, assim, eu busco isso hoje para dentro do que eu tenho, porque eu já vivenciei ambientes muito ruins de trabalho, onde a chefia pegava as ideias das pessoas, desqualificavam aquelas ideias e ela depois pegava aquela ideia para poder mostrar para uma diretoria como se fosse a própria ideia. Mas onde eu quero chegar com relação a isso? Isso não tem a ver com o profissional, tem a ver com pessoas, né. Então, assim como eu te contei aqui que eu tive muitas experiências maravilhosas com profissionais de outras áreas, foram porque essas pessoas estavam na mesma sintonia que eu, de compartilhar e de aprender. Ao longo da sua atuação, né, nessa área, já teve alguma situação que fez você infringir a sua ética profissional? Nunca, nunca mais por quê? Eu vou te explicar o porquê, né. É o que eu tô te falando, a diferença entre os profissionais, ela tá na maneira como a gente se coloca. Se a gente tem uma postura insegura e muito recessiva para as coisas, o que não é ético vai acontecer e vai passar por cima da gente igual um rolo compressor. Então o que eu sempre deixei muito claro era que, quando ferisse os meus princípios e a minha ética profissional, eu não estaria mais. Então, antes das coisas acontecerem, eu sempre me posicionei com relação a isso, de chegar com um relatório e falar assim: "Ó, a situação que a gente está é essa, eu preciso que a gente se adeque dessa maneira.
Se a gente não se adequar, a gente vai ter problemas a nível de fiscalização, e eu não vou perder 4 anos de formação, porque vocês, empresa, não quiseram se adequar. Imagina, você está trabalhando num frigorífico que tem um refeitório, você sabe que teve um lote que foi reprovado e você autorizar o lote reprovado ir para a cozinha, onde os colaboradores que fazem a tua produção vão comer, entende? Então, assim, qual é a mensagem que você está passando? Que você concorda com aquela situação errada. Devido à alta demanda do mercado, você acha que a sua área de atuação ela é muito concorrida, ela é muito procurada pelo público que acaba de se formar? Hoje, a área que mais tem glamour na nutrição ainda é a área clínica, né? Por conta de rede social, pelo boom de entendimento social que as pessoas têm, né, da importância da profissão do nutricionista, que há uns anos atrás era tido só como cozinheiro de luxo. Levando em consideração essa minha fala de cozinheiro de luxo, eu imagino que você perceba o quanto de preconceito para as áreas de alimentação coletiva e de controle de qualidade existem, né? E aí, por esse preconceito, pelas pessoas terem vergonha de ter que trabalhar num ambiente onde não pode usar adorno, onde não pode ter unha pintada e tudo mais, as pessoas acabam saindo desse lugar, né? E é um lugar que precisa muito ser ocupado por nós nutricionistas. É o lugar que mais emprega. Entretanto, por muito empregar, a gente às vezes tem condições muito ruins relacionadas a salário. Então é importante que, independente de sermos recém-formados ou não, que a gente saiba quais são os nossos direitos. Então, hoje, por exemplo, o piso da categoria no Rio de Janeiro é 4.100. Então, mesmo para você recém-formada, para ir para o seu primeiro emprego, o seu piso precisa ser 4.100. Ninguém pode sentar numa entrevista com você, olhar para você e falar que vai te oferecer 3.000 reais, porque você é recém-formada, a menos que esse acordo esteja por escrito dizendo que é esse valor pelo período de experiência de 3 meses e após você vai estar adequada, né, ao piso da categoria. Mas ainda assim são acordos que precisam estar muito bem descritos dentro do contrato de trabalho, entende? Então, assim, é uma área que absorve, mas absorve com maus salários, absorve com carga horária muito exaustiva e com poucas condições de trabalho. À medida que você vai ganhando experiência, que você sabe se portar, que você entende a sistemática, que você se qualifica, aí você não tem mais problema. Porque ainda assim, com esses problemas de salário que eu tô falando para você, um nutricionista da área de qualidade, ele ganha mais do que um recém-formado que está abrindo consultório. Mas a vaidade dessa pessoa não permite que ela entre para a área de controle. E agora, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de saber o que tem de mais gratificante e recompensador na sua área de atuação. Desenvolver pessoas. É um desafio muito grande, mas é assim, vou te dizer, nenhuma promoção, né, que é uma coisa assim que vem mexe muito no nosso ego, mas nem uma promoção de cargo ou de salário, ela é tão gostosa, ela não gera em você a sensação de dever cumprido, quanto de você ver uma pessoa que você pegou da base e que você transformou em alguém para subir e estar no mesmo degrau que você. Então, assim, essa é a situação mais gratificante da minha profissão, que graças a Deus eu tive o prazer de vivenciar mais de uma vez. Bom, eu queria agradecer pela entrevista. Eu gostei muito da área, aprendi coisas que eu não sabia e comecei a pensar um pouco, me apaixonar um pouco por essa área da nutrição, que não é muito comentada. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os formandos, né? Assim como eu, sobre essa área que para a gente poder ter um leque, porque muitos vão, como você falou, em áreas mais procuradas, entendeu? E acabam não conferindo ou vendo essa área. Eu queria que você deixasse uma mensagem assim para eles. A minha mensagem é:
tenha calma. Dá para ser bem-sucedido em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. A diferença é o quanto a gente se dedica, tá? E lembrem-se também das plantinhas. Às vezes a plantinha, ela não tá crescendo porque ela não tá no lugar certo. Então a gente é essa plantinha. Às vezes a gente tá num lugar, a gente tá ali explorando uma área da nutrição, onde a gente não tá feliz, onde a gente não tá crescendo, e de repente não é uma questão de abandonar a profissão, mas é uma questão da gente testar um novo lugar, uma nova área.